Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Hoje é culto de ceia, tá? E culto de ceia é um culto aonde nós somos assim remetido para uma palavra memorial, né? Uma palavra memorial, uma palavra que talvez esteja assim bem longe, bem distante de nós, mas que o Senhor ele nos pede para que sempre que nós nos reuníssemos, lembrássemos da morte dele e da ressurreição também, tá? Então nós louvamos a Deus porque estamos aqui para fazer isto hoje, né? Como filhos e filhas de Deus, né? Lavado e remido pelo sangue dele, para podermos nesta noite compartilhar das bênçãos do Senhor. Para o tema da mensagem, ou para o texto da mensagem, nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3, os versículos serão o versículo de número 14, o versículo de número 15 e o 16. Após esta leitura, nós estaremos orando, pedindo ao Espírito Santo que possa ministrar a vida de vocês por meio da minha vida, e que vocês sejam agraciados pela palavra do Senhor. Repetindo o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 14, 15 e 16. Sentados, eu estarei lendo esta palavra para a congregação nesta noite. Versículo 14 começa dizendo assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido e bom Deus, nos encontramos, Senhor, ó Deus, aqui, ó Deus, na congregação, neste lugar aonde, Senhor, ó Deus, foi reservado, Senhor, geograficamente, para nos reunirmos. E nessas reuniões que acontecem, o Teu nome, Senhor, ó Deus, deve ser glorificado. O Teu nome, Senhor, ó Deus, é exaltado, ó Deus, e nós fazemos menção do mesmo, como o nosso Deus e Salvador. Obrigado por nos reunir nesta noite como família em Cristo, como corpo reunido, nós te louvamos. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, é sabido de todos, talvez com exceção de muito pouquinho, que a Bíblia ela dá uma ênfase assim muito grande, que Jesus Cristo, Filho de Deus, este unigênito do Pai, ele foi profetizado para as nações desde o começo de todas as coisas. Desde o livro do Gênesis até o último, que é o Apocalipse, o livro da Revelação, Jesus é o centro de tudo. E quando nós lemos aqui esses 3 versículos do capítulo 3, do Evangelho que escreveu João, a qual também nesta manhã aprendemos sobre ele na escola bíblica, nós encontramos aqui uma conversa muito importante do mestre de Jesus Cristo com um doutor da lei chamado Nicodemos. Observa, queridos, que quando nós lemos o capítulo 3, até o versículo de número 21, se eu não me engano, conferindo aqui se é isso mesmo, até o versículo 21,
a gente vai ter aqui uma conversa importantíssima. E essa conversa que Jesus teve com este mestre foi uma conversa que deixou como legado para a igreja do Senhor. A gente percebe aqui que na epígrafe deste capítulo, Jesus começa a instruir, a ensinar a Nicodemos acerca do novo nascimento. Mas ele aproveita este momento com este mestre da lei para profetizar a sua morte, para falar da importância da vida dele na terra. Entendemos, na verdade, que o mestre da lei aqui não era uma pessoa qualquer, era bem mais sábio do que eu, ou talvez muito mais sábio do que vocês que estão aqui. Ele era um doutor da lei, ele era um ensinador das Escrituras. E Jesus, nesse versículo 14, ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, deixa eu te revelar algo aqui muito importante, pois assim como Moisés, e aí Jesus vai citar o profeta Moisés. Ele diz assim, olha, assim como Moisés, Nicodemos, levantou uma serpente de metal lá no deserto, importa, Nicodemos, também, que o Filho do Homem, ele falava de si mesmo, seja também levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, Nicodemos, mas tenha vida eterna. Olha que coisa profunda, que coisa linda, aqui a palavra do Mestre Jesus instruindo Nicodemos. E aí ele conclui o versículo-chave do Novo Testamento. Olha, Nicodemos, porque isso tudo vai acontecer. Porque é necessário eu te trazer agora essa alegoria aqui, esse exemplo de Moisés para a minha vida. Porque, Nicodemos, Deus, Ele nos amou de uma maneira tão espetacular, de uma maneira tão linda, que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Jesus aqui, ele está citando um capítulo 21, versículo 9, do livro de Número. Porque a Bíblia nos conta que quando os filhos de Israel saem do Egito, eles saem com uma missão de alcançar a terra da promessa, a terra prometida. E nessa trajetória desta terra, houve muitos desvios no caminho daquele povo, por causa da sua incredulidade, por causa da sua rebeldia. E naquele momento ali, a Bíblia diz que quando eles deixam ali o acampamento que eles estão caminhando para Ur, eles murmuram de Deus. E eles murmuram de Moisés. E eles dizem: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Por que nos trouxeste para esta terra, para este lugar, para que nós possamos morrer de sede e de fome? E Deus, ele fica muito indignado com o seu povo, e lá no capítulo 21 do livro de Números, diz que Deus libera serpentes venenosas, que começa a picar aquele povo, e muito dos judeus naqueles dias estavam morrendo. O povo então se arrepende e vai a Moisés, e diz: Moisés, ore ao teu Deus, para que nos livre destas serpentes venenosas. Moisés então ora a Deus, e Deus, por revelação a Moisés, diz: olha, Moisés, derrete aí o metal, faça uma grande serpente ali de metal, um símbolo dessas serpentes que estão mordendo o povo, erga em um madeiro, e avisa o povo que todo aquele que forem
picado por essa serpente e olhar para esta de metal, não morrerá. Nós entendemos claramente isso. Que Jesus, quando ele chama aqui Nicodemos para tratar deste assunto, e ele diz, olha, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente lá, e o povo que era picado por ela, estavam à beira da morte, e todos eles que olhassem para aquela serpente não iria morrer. Um dia também o Filho do Homem será levantado em um madeiro, para que todo homem, toda mulher, todos aqueles que vierem ao mundo olharem para ele, não morrerá. E nós entendemos que toda a humanidade, sem exceção de nenhum homem sequer, de nenhuma mulher sequer, estavam a passo largos para o fogo eterno. Sem uma condição de retorno, foram picados, nós fomos picados pela serpente chamada Satanás, diabo. E todos nós estávamos condenados à morte. Todos estavam destinados ao fogo eterno. E Jesus, neste momento, ele está se revelando que ele seria levantado na cruz para que, por meio desta morte sacrificial, ele pudesse salvar toda a humanidade que viesse a ele. O culto de ceia tem este peso, tem esse teor de lembrarmos, na verdade, o que Jesus veio fazer. Mas ele não veio fazer isso voluntariamente, ele veio porque houve um amor muito grande, e o amor foi o amor do Pai, o amor de Deus, que foi derramado sobre nós, através de Jesus Cristo, seu Filho. Isso nos remete para o capítulo 22 do Evangelho que escreveu Lucas. A Bíblia diz que, já finalizando os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus estava com seus 33 anos de idade, e ele sabia que estava se aproximando para esta profecia, que ele conversa com Nicodemos, ele chama os seus discípulos para um lugar chamado Monte das Oliveiras, também conhecido por nós como Jardim do Getsêmani, aonde a Bíblia diz que eles costumavam ir ali a orar. Era um lugar reservado de Jesus. Era um lugar onde Jesus gostava de estar sós com o Pai e também de levar os seus discípulos para a comunhão. O evangelista Lucas, eu gosto muito da passagem dele, porque ele fala assim com muita precisão, né, deste fato que aconteceu ali naquele momento no Jardim do Getsêmani. Eu gostaria de ler para os irmãos, capítulo 22, do Evangelho de Lucas, aonde ele vai narrar esse episódio tão importante dessa profecia que Jesus traça aqui com Nicodemos. A Bíblia diz, queridos irmãos, no capítulo 22, versículo de número 39, diz assim, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. E a oração do mestre dizia, Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Todavia não me faça a minha vontade, mas sim a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Era um momento de muita agonia, era um momento de muita tristeza, era um momento para o mestre angustiante, porque às vezes nós não podemos medir o tamanho da agonia de Jesus aqui. Ele estava ao ponto de ser entregue para os homens maus, e ele vai orar. E o evangelista Lucas aqui, ele narra esse episódio com muita precisão, e ele diz que Jesus orava tão intensamente, e a oração de Jesus era: Pai, se for possível, passa de mim este momento, Pai. Em outras palavras, eu gosto de dizer assim, que ele dizia: Pai, eu vim com esta finalidade, mas agora eu tenho medo da morte física, Pai. Eu não quero morrer, Pai. Olha, eu vim para isto, mas se o Senhor puder, Pai, tira-me deste momento, afasta de mim este cálice que eu tenho que beber. Oh, Pai, mas contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua. E a vontade do Pai é João capítulo 3, e versículo 16. Porque Deus me amou, porque Deus amou os irmãos e irmãs que estão aqui, porque Deus amou o homem pecador de uma maneira tal, que Ele disse: não, filho, eu vou doar você para perdão de todo. Forte do que esta, para provar o amor de Deus. Deus nos ama assim, e Ele entregou o seu Filho justamente para que, através de Jesus Cristo, nós fôssemos, na verdade, perdoados. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele caminha a passo largo, ele está perdido, mas Jesus, ele, conversando com seus discípulos, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou deixar com vocês um amigo muito importante. E esse amigo eu conheço muito bem. E este amigo é o Consolador, o Espírito Santo. Nós temos este amigo conosco hoje, por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente ande. Ele sempre libera as bênçãos dele para nos acompanhar. Este amigo, o Espírito Santo, ele está sempre conosco. Mas pelos discípulos naquele momento não entender, ou não entenderem, eles dizem: olha, Jesus, o mestre, Rabi, eu sei que o Senhor está dizendo que vai para o Pai, mas nós não sabemos qual é o caminho. Porque, na verdade, não para os discípulos naquele momento, mas para toda a humanidade serve esta palavra. Não estávamos de pleno conhecimento qual era o caminho. Pois o nosso caminho era a perdição, por ter sido picado e injetado em nossas veias o pecado que nos afastava de Deus. E eles então, para nos deixar um legado tão importante, eles dizem: mostra no caminho, nos fala acerca deste caminho, para que nós possamos também ir. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E todos, e agora é sem exceção,
todos que vierem por este caminho, que sou eu, dizia Jesus, vai encontrar salvação. Por isso, na verdade, depois de tudo isso, queridos irmãos, que ele ensina, que ele mostra e que na verdade ele vai à cruz como Cordeiro de Deus, que ele morre e tira o pecado da humanidade. Depois disso ele vai ressuscitar, aparecer para os 12, depois para mais de 500 pessoas, e ele vai instituir a igreja primitiva, e esta igreja vai dar, uma continuação do trabalho que o mestre começou. E esta igreja, ela se propagou por toda a face da terra, e aqui estamos nós, lembrando desta mensagem tão importante, que é morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Vou para o Pai, mas voltarei outra vez para vos levar, para que aonde eu esteja, estejais vós também comigo. Aleluia! E nós, baseado nessa vida que temos, de 0 ou de um dia a 100, 80, seja lá quantos anos, nós estamos limitados nesta vida na carne. E como Pedro escrevendo, ele diz que, muitos dizem, cadê a promessa? Cadê a promessa? Porque Pedro se foi, João se foi, Tiago se foi, Lucas se foi, Marcos se foi, Paulo se foi, tudo aguardando esta promessa. Mas esta promessa não estava baseada simplesmente em uma vida segundo o percurso desta carne. Esta promessa está baseada para aqueles que crerem de coração que Jesus ressuscitou. E se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com Ele. Aleluia! Então não podemos nos entristecer com pessoas que chegam muitas das vezes para nós e dizem, mas aonde está a promessa? Porque desde quando eu sou pessoa, gente, eu ouvi dizer que Jesus vai voltar, mas o meu bisavô já morreu, meu avô já morreu, o meu pai, e cadê Jesus? Mas esta salvação não está baseada nesta vida aqui, esta salvação está baseada para aqueles que creem na ressurreição do Mestre. Nós somos eternos. Nós somos eternos, e a palavra diz que assim como Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, aqueles que crerem nele, também um dia há de ressuscitar. Então, essa é a nossa base de crença. Nós precisamos continuar crendo no propósito de Deus, porque Ele nos amou de uma maneira que Ele deu o seu Filho, para que por meio dele, todo aquele que cresce, não se perca, não perca o caminho, não perca o alvo. Porém, neste mundo, muitos momentos da nossa vida vai querer nos tirar do caminho. Nessa longa caminhada, alguma coisa vai querer nos tirar do caminho, vai querer que a gente perca a esperança, vai querer que a gente volte a olhar atrás, mas nós precisamos prosseguir olhando à frente. E há momentos na vida, talvez conjugal, que as coisas se perdem um pouco, e talvez
marido e mulher, se desentende por alguma situação, e são momentos que às vezes algum, ou ambos, ou um dos tais, queiram olhar atrás. Às vezes no caminho que a gente começa a trilhar, é um filho que muitas das vezes sai dos planos de Deus, e o pai e a mãe dizem, mas Senhor, eu não te sirvo, eu não estou aqui. São momentos que muitas das vezes quer nos tirar do caminho. Há momentos que nos falta o emprego, e olhamos para um lado e para o outro. E são momentos que queiram nos tirar do caminho. São situações que surgem, que são pratos reservados pela esta grande serpente que, humanamente falando, picaram lá há 1400 anos atrás, antes de Cristo, os judeus por desobediência. E eles estavam morrendo. E depois disso, essa grande serpente também ainda busca picar algumas pessoas, para que possam tirar eles do caminho. Mas o caminho é Jesus. Jesus disse que aquele que perseverarem no caminho, que serem fiel até a morte, ele daria a coroa da vida. Nós precisamos então crer nesta promessa da palavra, na palavra de Deus, que ela é eficaz para nos dar a bênção do Senhor. Amém?